Bom, olá a todos. Eu vou apresentar agora o artigo completo relativo à reconstrução 3D e demais aspectos relativos à preservação do patrimônio histórico, Biblioteca Pública Cassiano Ricardo. Em relação à autoria do trabalho, temos o Lucas Cunha da Silva, que sou eu, a Giovana Rocha Cristófoli e a Sandra Medina Benini. O eixo temático é a preservação do patrimônio histórico e paisagístico na categoria não presencial online, e o evento é o segundo Simpósio Brasileiro de Cidade, Paisagem e a Natureza. Bom, em relação ao sumário que contempla a estrutura do trabalho, nós temos, a princípio, o resumo, depois teremos a introdução, objetivos, metodologia, referencial teórico ou a revisão da literatura, os resultados de discussões, que aí nós teremos os nossos produtos. Em seguida temos a conclusão e, por último, as referências. Bom, então, em relação ao resumo, nós temos que este artigo ele tem por objetivo apresentar uma reconstrução em 3D da Biblioteca Pública Cassiano Ricardo em diferentes tipos de visualizações, com o intuito de contribuir para futuras intervenções no patrimônio histórico, considerando que o patrimônio se apresenta como herança cultural coletiva que permite a conexão entre o passado e o presente, deve-se ressaltar que algumas cidades conseguiram manter preservados vestígios do passado. Para a delimitação do universo a ser estudado, optou-se por uma pesquisa qualitativa, em que os procedimentos tiveram uma base lógica que consistiu nas seguintes etapas: definição prévia do escopo, conhecido como definição do objeto de estudo. A partir dela, é possível ter uma orientação para guiar o artigo. A etapa aberta ou exploratória, que consistiu na revisão da literatura utilizando livros, teses, dissertações, artigos, entre outros, sobre a temática, para fins de sustentação das futuras aplicações dos conceitos adquiridos. Com isso, pode-se delinear os objetivos de um modo assertivo. Foram realizadas coletas dos dados in loco, a inserção do objeto de pesquisa dentro de um quadro de referenciais teóricos, concomitantemente com a construção empírica, o que permitiu a separação e adequação, obtenção dos produtos dessa pesquisa. Como resultado, foi apresentado uma maquete digital em 3D, o qual permite compreensão dos aspectos físicos da Biblioteca Pública Cassiano Ricardo, de modo a destacar cada diferente particularidade do patrimônio. Bom, em relação à introdução, como já dito aqui, a gente vai retomar um pouco, considerando que o patrimônio se apresenta como herança cultural coletiva que permite a conexão entre o passado e o presente. Deve-se ressaltar que algumas cidades conseguiram manter preservados os vestígios do passado, a exemplo da Biblioteca Pública Cassiano Ricardo, na qual consiste o escopo deste trabalho, situada no município de São José dos Campos. Bom, inaugurada oficialmente em 20 de outubro de 68, ela foi tombada pelo Patrimônio Histórico, tornou o primeiro imóvel do município a ser preservado por lei. Na ocasião, ela foi classificada como EP1. Isso impedia qualquer modificação mais radical e dificultava determinadas adaptações. Para que se pudesse realizar a sua restauração, foi-se necessário modificar a sua classificação para EP2. Com isso, a legislação municipal implementou-se um projeto de restauração, feito sob orientação do Departamento de Patrimônio Histórico da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. As intervenções em edificações antigas frequentemente se deparam com adaptações, sejam de ordem estruturais ou as normas de acessibilidade, ou até mesmo a sua recuperação devido ao uso e ao tempo. Neste sentido, esse artigo apresenta uma propositura de uma maquete digital da Biblioteca Pública Cassiano Ricardo, com o intuito de subsidiar futuras intervenções no prédio, sejam de restauro ou adaptação. Bom, então os objetivos aqui de uma forma mais direta, considerando a importância da preservação do patrimônio, em especial o patrimônio histórico, o objetivo desse artigo é apresentar uma reconstrução em 3D
da Biblioteca Pública Cassiano Ricardo em diferentes tipos de visualizações, com o intuito de contribuir para futuras intervenções no patrimônio histórico. Bom, a metodologia a princípio utilizou um recorte espacial, já citado, o município São José dos Campos. O objeto de estudo é a Biblioteca Pública Cassiano Ricardo. Em relação à delimitação do local de estudo, temos a figura 1. Aqui nós conseguimos ver, a princípio, à esquerda, o estado de São Paulo e uma delimitação rachurada do município, e aqui à direita nós temos essa delimitação um pouco mais clara. Temos também os municípios do entorno de São José dos Campos, então nós conseguimos observar essa localização. Bom, para a delimitação do universo a ser estudado, optou-se por uma pesquisa qualitativa, como já dito anteriormente e retomada aqui. Então, os procedimentos seguiram essa base lógica das seguintes etapas: definição prévia do escopo, conhecida como definição do objeto de estudo. A etapa seguinte foi a etapa exploratória. Depois, realizou-se coletas de dados em loco, inseriu o objeto de pesquisa dentro de um quadro de referenciais teóricos, concomitantemente com a construção empírica, e, por último, análise de discussões que permeiam a temática de estudo. Bom, então aqui nós temos a figura 2, que é relativa ao fluxograma da metodologia. Então nós temos, de forma organizada, essas etapas. Bom, em relação à revisão da literatura, conforme Mello e Cardoso, a expressão patrimônio ela pode ser conceituada através do senso comum como tudo aquilo que se pode acumular, seja no âmbito material ou imaterial. Dessa forma, entende-se que patrimônio pode ser o conjunto de bens materiais que uma pessoa pode alcançar, bem como os valores morais passados entre gerações. A esse último dá-se o nome de patrimônio moral. Assim, seguindo esse raciocínio, o patrimônio cultural pode ser entendido como todo o patrimônio resultante da ação de pessoas em sociedade. Ballard, Hernandes e Terceiras ensinam que atualmente coincidimos que o patrimônio histórico, patrimônio cultural e patrimônio natural é uma construção cultural e, como tal, sujeita a mudanças em função de circunstâncias históricas e sociais. Para Paulot, a história do patrimônio é amplamente a história da maneira como uma sociedade constrói o seu patrimônio. Uma das maneiras de perceber o desenvolvimento de uma sociedade é através da memória coletiva. Por intermédio dessa, é possível observar que, ao passo que a memória é determinada por acontecimentos passados, ela também detém o poder de influenciar rumos do presente. Luporini considera que a memória é elemento fulcral da identidade, seja individual, coletiva, cuja resgate e determinação se constituem numa das tarefas fundamentais para os indivíduos e para as diferentes sociedades. Nesse sentido, a memória de uma sociedade provê as bases históricas que vão determinar a identidade sociocultural de seus indivíduos, conforme Mineu. Bom, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 216, a gente tem a definição de patrimônio cultural em território brasileiro. Temos então que os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, ação, à memória dos diferentes grupos formadores de sociedade brasileira, nos quais se inclui as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Bom, seguindo então, uma das maneiras de se preservar um patrimônio é através do tombamento. Assim, os bens de valor histórico, ambiental, arquitetônico, cultural e ambiental são impedidos de
serem descaracterizados ou destruídos. A gente sabe que o tombamento ele também é entendido como um conjunto de ações realizadas pelo poder público, mediante uma legislação específica com a finalidade de proteger o patrimônio. Assim, a preservação do patrimônio é de extrema importância para a sociedade, pois é através deles que a imagem dos tempos passados permanecem vivas na memória das pessoas. Dessa forma, a conservação desses patrimônios permitem a interação entre o passado e o presente, possibilitando que o conhecimento seja transmitido de geração para geração, formando assim a famosa identidade de um povo. Bom, a Biblioteca Pública Cassiano Ricardo foi criada pela Lei Municipal 1436, de 15 de março de 68, e suas atividades começaram no mesmo ano, no dia 20 de outubro, com a presença do poeta modernista da literatura brasileira, Cassiano Ricardo, e de outras autoridades, contando com um acervo inicial de aproximadamente 10.000 volumes. O primeiro endereço da biblioteca foi na Rua Major Antônio Domingues, em 1973. A biblioteca obteve uma sede fixa no Parque Santos Dumont, onde permaneceu até a década de 80. Depois foi transferida para o prédio onde funciona atualmente. Bom, de acordo com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o prédio atual da biblioteca foi construído a partir de uma comissão municipal em 1907, que propôs a construção de um teatro para a cidade, inaugurado em 1910 com o nome Teatro São José, que funcionava também como cinema e como local para os bailes populares. A partir da década de 30, o teatro passou a ser criticado pelo jornal Correio Joseense, devido à insalubridade de suas instalações, com destaque para os riscos de contágio de tuberculose. Vale destacar que com o crescimento da cidade reivindicava-se também a criação de um cinema. Portanto, em 1940 o teatro foi fechado, e no mesmo ano houve a construção do Cine para Todos, de modo que o prédio antigo teatro foi desapropriado e tornou-se patrimônio público. Após reformas e adaptações, instalou-se nele a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal. Em 1941, mais tarde, no fim da década de 80, a prefeitura foi transferida para um outro endereço e a instituição passou a sediar a biblioteca pública. Então, 40 anos após essa mudança, nós temos a biblioteca pública. Bom, em relação à construção do edifício, ele foi construído num estilo eclético e, ao decorrer dos anos, várias modificações foram feitas em seu interior, como compartimentações internas, além do prédio ser dividido em 2 andares. Houve também a criação de um anexo, que inferiu impactos negativos sobre a fachada do prédio. Pela inserção do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico e Cultural, em 86, o prédio passou a ser o primeiro imóvel protegido por lei no município. Bom, o Departamento de Patrimônio Histórico da Fundação Cultural Cassiano Ricardo propôs um projeto de restauração pautado em um resgate histórico do edifício. Assim foi proposto que o interior da Biblioteca Municipal Cassiano Ricardo trouxesse em memória a sua época teatral dos seus camarotes e galerias, isto é, adaptado ao uso de uma biblioteca e utilizando materiais de última geração como telas, estruturas metálicas e acrílicas. Através de pesquisas técnicas buscando a cor original do prédio, ele foi pintado de amarelo com detalhes em branco para melhor visualização. O projeto de restauração e ampliação foi executado pela Sérgio Porto Engenharia e foi construído em dezembro de 96, sob a supervisão do Departamento de Patrimônio Histórico e contrato firmado com a Prefeitura de São José. Após a aprovação do COMPAC, em 2003 foi efetuada uma nova remodelação. Para além de nova pintura, foram também colocados pisos nos passadiços e o sistema de ar-condicionado central.
Bom, em relação aos resultados de discussões, temos a princípio o entorno do local do estudo. Então aqui conseguimos observar na cor verde, aqui nós temos um zoom em relação à Biblioteca Pública Cassiano Ricardo, e aqui nós conseguimos observar todo o entorno do patrimônio. Aqui nós observamos a topografia do local também. Bom, então temos o primeiro produto gerado. Aqui nós observamos no frame 1 a fachada da Biblioteca Pública Cassiano Ricardo. Aqui nós temos uma visão superior da biblioteca. E aqui no frame 3 nós temos a lateral direita do patrimônio. Bom, seguimos então, nós temos esse vídeo aqui, nós temos a fachada da Biblioteca Pública Cassiano Ricardo, e esse vídeo que geramos, ele irá mostrar em 3D a biblioteca nessa estrutura. Bom, então seguindo aqui, temos a aplicação de sombreamento em tons de cinza na estrutura da biblioteca. Então, nós temos a fachada, né, a visão frontal aqui no frame 1. No frame 2, nós temos a visão superior. E no frame 3, a lateral direita da Biblioteca Pública Cassiano Ricardo. Em seguida, nós temos também esse vídeo em 3D da estrutura com aplicação de sombreamento em tons de cinza. Bom, temos também as visões em raio-x. Aqui nós temos umas visões diferentes das aplicadas aos layouts anteriores. Então aqui a gente, no frame 1, observa a fachada e a lateral direita, então é possível observar todos os detalhes característicos desse patrimônio histórico. Aqui no frame 2, nós observamos a parte posterior da biblioteca, bem como a lateral direita. E aqui no frame 3, a lateral esquerda, juntamente com a parte posterior do patrimônio. Em seguida, nós temos também um vídeo que mostra a estrutura em raio-x da Biblioteca Pública Cassiano Ricardo em 3D. Então, nessa visão raio-x, é interessante que a gente consegue observar as estruturas sólidas e também as que estão do outro lado. Bom, seguindo para o último tipo de visualização,
inseriu-se esse modo realista ao patrimônio, à modelagem 3D. Então aqui nós conseguimos observar todos os aspectos da biblioteca. Aqui no frame 1 nós observamos a fachada e a lateral direita. No frame 2 observamos a parte posterior juntamente com a lateral direita também, que ela possui mais características, diferentemente do frame 3, que possui a lateral esquerda juntamente com a parte posterior. Então, é possível observar que nesse patrimônio ele possui mais características na parte da frente, na fachada, juntamente com a parte lateral direita. Em seguida, nós temos também um vídeo que mostra o patrimônio histórico Biblioteca Pública Cassiano Ricardo em 3D, nessa modelagem realista. Bom, então, aqui o último tópico, como citado anteriormente, nós vamos para a conclusão. Sabe-se que a temática relacionada à preservação de patrimônios históricos é de suma relevância, haja vista que ela contribui para diferentes aspectos da sociedade. Com base nisso, o estudo teve por desígnio amparar possíveis futuras alterações físicas no patrimônio histórico, com o fim de auxiliar na perpetuação dele. Entende-se que diferentes tipos de ponto de vista facilitam a cognição de aspectos físicos da biblioteca. E ao observar os resultados, compreende-se que os produtos gerados foram bem definidos e permitem a captação de cada diferente particularidade do patrimônio. Bom, por último temos as referências e agradeço a todos pela atenção. Temos aqui o contato de todos os autores do artigo. Enfim, obrigado.